gente ainda não tem aqui no Brasil, porque rádio na internet não é rádio digital, e também nos videojogos em rede, que permite que o pessoal todo esteja conectado em diferentes partes do mundo, jogando e se comunicando. Bom, inovação, tá? É um conceito assim mais pesado, mas a Marta Carvalho, ela diz que é um processo que se inicia na percepção de um novo mercado ou de oportunidade de novos serviços para uma invenção de base tecnológica que pode conduzir ao desenvolvimento. Tá? Ela se usa parte do conceito do manual de Oslo, que fala sobre inovação. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, que eu acho mais importante, é que quando a gente trabalha com conteúdos digitais como estratégia de desenvolvimento, a gente está incluindo a comunicação, a educação e a cultura como espaços de inovação. Não é mais só a tecnologia em si, mas o que vai dentro da tecnologia que é inovador também. Então a inovação, ela deixa de ser só algo tecnológico para ela ter uma abrangência muito maior. Bom, e o desenvolvimento, como é que a gente vê desenvolvimento? Né? Desenvolvimento é visto de um ponto de vista integral. Ele é visto desde o ponto de vista político, econômico, social, tecnológico, sustentável, inclusivo, cultural. E ele pode ser feito através de iniciativas de diferentes atores sociais. O governo, o mercado, as cooperativas e associações. E quando eu falo de mercado, em geral eu estou falando de produtores independentes ou de pequenos e micros empresários. Não estou falando das grandes empresas de comunicação, que essas já têm a sua própria estrutura, né? Embora elas também pensem em inovação e ganhar dinheiro, mas pensam muito pouco em desenvolvimento e estratégia de desenvolvimento para o país, ou quase nada. Bom, então, vamos lá nos países, né? O Brasil, ele desenvolveu o modelo brasileiro, Nipo Brasileiro de TV Digital, né? Foi uma parceria com o Japão, em 2006. Como eu já disse antes, foi adotado pela maior parte dos países da América Latina, com exceção da Colômbia e do Panamá, que adotaram o modelo europeu. E ela produz conteúdo, aqui no Brasil se produz conteúdos audiovisuais digitais de forma individualizadas em universidades e empresas. Nós não temos uma estratégia de governo pensada, o Estado estimulando a produção de conteúdos, o que é uma lástima. Embora no final do governo Lula tenha sido deixado para a presidente Dilma todo um planejamento estratégico do Programa Nacional de Banda Larga, do PNBL, tá? Para uma criação e estímulo de uma indústria de conteúdos digitais com de 5 a 10 anos de estrutura. Não foi adotado, o novo governo tem novas pessoas também. Obrigada. Tem novas pessoas também e começou a ser repensado tudo isso do zero mais uma vez. Que não, olha, aí a gente diz, isso é coisa do Brasil. Infelizmente não é. Isso se repete em todas as mudanças de governo, né, na América Latina, de não se pensar estratégias de longo prazo, de não, enquanto a Europa está pensando os próximos 50 anos, nós não conseguimos pensar 5 anos. A China, por exemplo, ela está se tornando o primeiro país do mundo em animação depois de um projeto de 15 anos. A última vez que eu vi, no ano passado, ela estava no 3º lugar no mundo. Ela perdia para os Estados Unidos e Japão na área de animação. Então, é uma questão de prioridade, aonde que tu quer investir. Não houve investimento do Brasil nesse setor. Quando vocês ouvirem melhor na parte da tarde, vocês vão ver que a gente não teve nem 2 milhões, 1 milhão de reais, se chegou a tanto, para a produção de conteúdos digitais num país como o nosso, desse tamanho. É um absurdo, enquanto para a área tecnológica
foram gastos mais de 65 milhões de reais. Então, nós temos um Fórum Brasileiro do Sistema de TV Digital, que funciona. É interessante esse projeto, porque é um projeto que reúne representantes de toda a sociedade, representantes da academia, do governo, das empresas, da indústria. Então, assim, é um saco de gato. Os caras brigam adoidado, mas eles conseguem fazer normas para a televisão digital. Inclusive, foi aprovado no ano passado um selo onde o comércio tem que botar: esta televisão tem ginga. Isso não está acontecendo ainda na prática, deveria já estar acontecendo, para que as pessoas não comprem gato por lebre. A outra coisa, nós não temos nenhuma campanha, quer dizer, tem uma campanha do Fórum, não sei, alguém já assistiu a campanha do Fórum? Não, né? Passa depois, quando passa? Passa depois das 10h30 da noite, lá na Band, por um curto período, 1 a 2 semanas. Não, mas é tão ruim que não dá nem vontade de ver mesmo. Uma pessoa de verdade não está perdendo nada, porque ela só fala da maravilha tecnológica. A Venezuela, ela adotou o padrão brasileiro, o nível brasileiro, em 2008, logo depois do Brasil. Tá? E ela foi a primeira a realizar 2 cursos de conteúdo, mas na verdade era uma parceria do governo venezuelano com o CELA, que é a Secretaria Econômica da América Latina, que também é um organismo internacional, que era quem estava puxando isso, mas daí não saiu muito mais coisas. Ela produz conteúdos interativos para a educação à distância, mas ela muito pouco para televisão digital, muito mais para computadores. E em 2012, como eu contei para vocês, ela anunciou uma parceria com o governo argentino. Se vocês têm acompanhado um pouquinho da política latino-americana, vocês devem saber que é uma proximidade do governo de Chaves com o governo da Cristina Kirchner, uma proximidade política e também de parcerias. Então não é de estranhar que isso esteja acontecendo. E que quando mudou o governo do Brasil, o Lula tinha uma proximidade bastante grande com o governo de Chaves, né? Sempre se dizia que ele mantinha mais ou menos o Chaves equilibrado, e o governo Dilma não teve essa proximidade, ao contrário, teve um afastamento. Então foi um bom momento para a estratégia argentina se aproximar e fazer esse centro de produção de conteúdos conjuntos. O momento e a política também possibilitam, né, o desenvolvimento, embora tenha afastado o Brasil dessa estratégia. A Argentina também adotou o modelo único brasileiro de televisão digital em 2009, sendo que ela andou, assim, ela se encantou pelo TSC, que era o consórcio Estados Unidos, Coreia e Canadá, e depois pelo modelo europeu, mas por fim, ela adotou o modelo nipo-brasileiro. E aí foi uma estratégia política do governo, muito bem feita. Eles viram nisso uma possibilidade de reverter um quadro na Argentina, onde lá a televisão de pago, a televisão por assinatura, é a maioria. Eles têm mais de 70% da população usando a televisão por assinatura, porque não tinha televisão aberta, não tinha televisão gratuita lá. Não é televisão pública, é televisão, mesmo em canais comerciais abertos. E o que o governo argentino fez foi uma estratégia para valorizar a televisão aberta. Eles criaram uma coisa muito legal, eles criaram 4 canais novos, públicos, 2 para crianças, né? O único canal que a gente tem no Brasil tá na TV por assinatura, né? Que é a TV Cultura de São Paulo que fez. Então, nós não temos canais voltados para criança, e os canais de lá são muito legais. O Paca é com K, né? Um deles é super divertido, está disponível na internet e na televisão também. E outra coisa que eles fizeram, incentivando a multiprogramação, porque quando passa para a televisão digital, a gente tem direito a um canal, pode se subdividir em 4 ou 6 subcanais. Então, o que eles fizeram? Eles não tinham produção, eles não tinham conteúdo para isso. Então, para colocar a programação, eles compraram. Na verdade, eles estão subsidiando, isso é caro para o governo,
mas é um interesse político nisso. Né? Eles estão bancando esse gasto. Eles fizeram tipo uma sublocação de canais pagos que eles acharam interessantes, tá? E estão oferecendo eles gratuitamente na multiprogramação para as pessoas voltarem a assistir, terem de novo o costume de assistir TV aberta no país. Essa é uma estratégia muito, muito interessante e uma coisa diferente. Eles amam futebol como nós amamos futebol. Tá? E eles não ofereceram, como a TV Brasil, a terceira divisão. Eles ofereceram na TV aberta e gratuita a primeira divisão. Então, as pessoas todas passaram a ver, teve uma alta saiu de 7% para 34%, uma coisa meio maluca, assim, exatamente, porque a Argentina é fanática de futebol por nós, e eles pegaram por onde as pessoas gostam. Fora isso, eles têm canais, o canal Encontros, que fala de filosofia, de política, de economia, de uma forma muito divertida. Tá? Tira aquele ranço de que a gente, para aprender algumas coisas, tem que ser muito chatas. Né? Eles sabem, eles conhecem o audiovisual. Né? E, fora isso, eu contei para vocês que eles ofereceram para a população de baixa renda. Tu tem que comprovar que é baixa renda, se tu comprova, tu vai lá e tu pode retirar do conversor digital com dinheiro embutido. Que mais? Eles criaram 9 centros, novos polos estaduais de produção de conteúdos digitais. Eu morro de inveja. Tudo bem, inveja branca, não mata, não faz mal, não deixa ninguém doente. Mas esse é o projeto que eu venho trabalhando, que a gente vem trabalhando na América Latina, e nós queríamos que o Brasil fosse o primeiro a fazer. Nós tínhamos tudo para o Brasil ser o primeiro, e a gente teve que ficar olhando por falta de política pública, assim, na Argentina, concretizar isso. Eu estive lá, eu vi o processo de produção de conteúdos, é muito interessante. Eles fazem chamadas públicas, uma vez foi de programas de 30 minutos, com interatividade, de ficção. No outro semestre foram programas de telejornalismo de 30 minutos, com interatividade também. E aí eles têm um centro, uma coordenação nacional que os caras fazem o projeto é selecionado, eles começam a filmar, vai tipo um monitor olhar para ver se eles estão bem feitos, se está bem feito, eles mandam um copião, né, do trabalho para a coordenação nacional, eles avaliam, apontam os equívocos, mandam de volta. Então tem todo o trabalho. E esses equívocos vão desde a linguagem ser meio cinematográfica, ser arrastada demais para a televisão, ou aparecer sombras, ter problema de luzes, de som, de formato e de conteúdo mesmo. Então tem todo um trabalho de aprendizagem, vão lá, dão cursos para os caras nesses locais dos polos. São 45 universidades envolvidas e o primeiro ano do projeto não incluía universidades privadas, só públicas. Agora eles estão incluindo universidades privadas e eles não incluíam empresas, microempresas, médias empresas, porque era tipo, é só público. E eles se deram conta que a sociedade também tem esses grupos sociais que precisam ser estimulados e às vezes estão mais na vanguarda porque eles estão no mercado do que a própria academia, que por falta de recursos não estava produzindo muito. Então, deu um salto de qualidade nos trabalhos que ainda não estão aparecendo fora da Argentina, estão muito interessantes. Então, tem reality shows, tem jogos, tem coisas muito interessantes que eles estão fazendo. Que mais? Obviamente que a Argentina tem a vantagem com relação ao Brasil de que ela fala espanhol, então é muito fácil dela vender conteúdos, ela quer ser um polo de referência na América Latina, né? E ela já tem uma escola com uma produção audiovisual independente muito grande e de boa qualidade. O Peru, em 2009, adotou o padrão brasileiro de televisão digital.
Em 2011, ele recebeu 2 laboratórios no Brasil, um para desenvolvedores e outro para produzir conteúdos. E eles estão, isso é para estimular eles construírem o seu centro de produção de conteúdos, mas esse centro está no papel, ainda não saiu. Ele tem mandado alunos na área de informática, engenharia e mais recentemente da área de comunicação para o Brasil para aprenderem a produzir conteúdos para a TV digital. E também tem uma coisa muito legal acontecendo, até o final do mês, né, quem já se formou pode mandar artigos para a FELAFAX, Federação Latino-Americana das Escolas de Comunicação Social. Vai ter um congresso em Lima, em outubro, e até 30 de junho eles estão aceitando trabalhos que falem de indústrias de conteúdos digitais. Pode ser para qualquer plataforma tecnológica. Alunos podem fazer junto com o professor, viu? Não tem, eles aceitam trabalhos com coautoria. Bom, e aí, eu falei da Colômbia? Não? Eu sei o que aconteceu, eu esqueci de passar aqui, pessoal. E Colômbia e Uruguai. Eu fiz o quarto repórter e o terceiro eu me esqueci. Meu perdões. Bom, a Colômbia, como eu contei, quando eu escrevi que ele era o único país que tinha adotado o modelo, mas o Panamá também adotou o modelo europeu. Em 2010, eles fizeram um curso de formação que tinha, eu falei nesse curso, foi muito impressionante, eram mais de 500 pessoas, né, reunidas pensando em conteúdos digitais interativos. Eles fizeram 6 centros estaduais para produção e para eles estão voltando muito para a área de educação à distância. E eles fizeram um concurso no ano passado, que teve uma chamada, teve 550 participantes do país e foi ao ar 250 conteúdos para conteúdos digitais para televisão digital. O que acontece? O modelo europeu não tem muito incentivo à interatividade, então eles não estavam trabalhando com interatividade. Né? E aí a gente estava questionando isso para eles, né? E aí, qual é o pulo do gato? Qual é a diferença? Então, vocês vão ficar só na melhora da imagem, do som, essa coisa toda. E aí eles estavam já estudando, tentar passar para o novo modelo europeu, né? Fazer um upgrade, que parece que permite interatividade, eles poderiam fazer. Eu não tive mais notícias disso. Bom, em 2007, o Uruguai, nosso vizinho aqui, lá embaixo, ele adotou o modelo europeu e não aconteceu nada até 2010. Os europeus foram lá e queriam dar cursos e vender cursos para os uruguaios, que ficaram muito bravos, porque eles queriam aprender, eles não queriam coisas pagas. A grande vantagem do modelo livre brasileiro é que ele é em código aberto. Né? Então, tu não precisa estar pagando royalties, tu está pagando o tempo inteiro. E nem a ensinar os caras a produzirem, a desenvolverem, eles queriam fazer gratuitamente, eles queriam que fosse pago. Então, quando mudou o governo no Uruguai, quando o presidente Mujica assumiu, ele conversou com a presidente Dilma e ele deu um presente, né? Foi uma brincadeira, né? Entre aspas. Ele anunciou no dia 1º de janeiro de 2011 que o Uruguai estava adotando o modelo livre brasileiro junto com o Brasil e os demais países da América Latina. Bom, e eles estão fazendo o Uruguai pequenininho, mas trabalha firme. Eles têm uma bela indústria de software e eles foram procurar. A primeira coisa que eles fizeram, eles pensaram o seguinte: a gente não produz, não é um grande produtor de audiovisual. Eles consomem da Argentina e do Brasil. Que nicho, qual é o mercado que eu vou trabalhar? E isso foi muito inteligente da parte deles, porque não adianta competir onde já tem gente trabalhando. Tem que encontrar espaços para tu poder ter desenvolvimento. E o nicho que eles encontraram foi exatamente a questão da acessibilidade. Ou seja, pensar... os países desenvolvem conteúdo, seja para cultura, telejornalismo,
telenovelas, talk shows, bom, cultura, educação, informação, saúde, N temáticas, e falta botar acessibilidade. Isso tem que ser, as pessoas que têm problemas, têm alguma dificuldade, elas têm que poder ter acesso a esses conteúdos. Então, o Uruguai está desenvolvendo esse centro em parceria com o Uruguai e a Argentina, exatamente para fazer a segunda etapa, fazer a parte de surdos mudos, né, todo o letramento que precisa para as pessoas com dificuldades poderem assistir. E isso é muito legal. Aí eles também têm mandado equipes para aprender a desenvolver o Midoajinga e para desenvolver conteúdos no Brasil. Tá, deixa eu passar para o último. Eu já estou terminando. Opa! Onde que eu estava? Só um minutinho, pessoal.